Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar sobre trabalho mecânico. E como essa série de vídeos está acontecendo, toda semana eu lanço 3 vídeos, tá? Um sobre teoria daquele assunto, outro resolvendo questões e outro trazendo como o Enem vai cobrar esse assunto na prova de física, tá bom? Então já se inscreve aqui para não perder essas revisões que é gratuita, certo? Bora lá para a lousa para a gente começar a nossa aula de hoje. Pessoal, a ideia aqui é a gente trabalhar bem a parte teórica, tá? E hoje a gente vai falar sobre trabalho mecânico de uma força, beleza? Então, bora lá desenvolver aqui o nosso raciocínio. O que é que está acontecendo? Imagina a seguinte situação. Eu tenho um eixo X aqui, tá? O nosso referencial, medindo as posições em metros. Tem uma origem qualquer aqui, ó, está aqui. E eu vou dizer que eu tenho uma caixa. Tá? E essa caixa ela vai estar numa posição que eu vou chamar de XA. XA. E aí eu quero que essa caixazinha, tá? Ela se mova do ponto XA até um ponto que eu vou chamar de XB. Ou seja, essa nossa caixa ela vai sofrer um deslocamento no eixo X, tá? Desse tamanho. Ou seja, eu vou chamar de D, o módulo da distância entre XA ou XB menos XA, não é isso? Delta X, tá? D é essa distância entre A e X. Bom, e aí a gente sabe o seguinte, para que essa caixa saia da posição X igual a A e vá parar na posição X igual a B, alguém tem que chegar aqui e fornecer energia para essa caixa, tá? Então alguém tem que chegar aqui e dizer, ó, tome aí uma certa quantidade de energia. Por exemplo, imagine que esse caixote está aqui parado e eu vou empurrar ele. Então eu vou gastar minha energia bioquímica, né, que eu comi, almocei, e aí durante todo esse processo eu tenho uma certa quantidade de energia armazenada no meu corpo, e aí eu vou transferir parte dessa minha energia para a caixa se mover do ponto A, XA, até o ponto XB. Tranquilo? Bom, e como é que essa energia vai ser transferida? Ora, eu preciso aplicar uma força nessa caixa. Então, ó, digamos que eu estou puxando essa caixa com uma força que tem essa direção e esse sentido e tem um módulo que eu vou chamar de F. Ok? Então, a energia que vai ser transferida de alguém para essa caixa mudar de posição de XA até XB, quem vai fazer essa transferência é a força. Ela é o agente responsável por levar essa energia até a caixa. Tá? Perceba o seguinte, eu não coloquei essa força na horizontal nem na vertical. Ela está inclinada em relação aqui, ó, ao eixo X, a horizontal. Tá? Então, eu vou dizer que ela está inclinada de um certo ângulo θ aqui. A gente já sabe que é meio chato analisar o movimento quando as forças, quando a gente tem força inclinada, que não está nem no eixo X, nem na vertical no eixo Y, tá? E aí o que é que a gente faz? A gente vai decompor essa força aqui, ou seja, parte dessa força vai estar na horizontal, ok? Eu vou chamar aqui de F paralelo ao deslocamento, ou seja, essa força está na mesma direção que o deslocamento, elas são paralelas, e parte dessa força ela vai estar aqui, ó, na vertical, ou seja, essa força ela é perpendicular, F perpendicular ao deslocamento. O deslocamento está na horizontal, essa força em laranja está na vertical, beleza? Quebrei essas duas forças aqui. Então, olha o que é que acontece. A gente vai adotar aqui a ideia que é o seguinte. Vocês vão aceitar nesse vídeo a equação que eu vou dizer para vocês. Tá? Eu vou deixar um card aqui depois demonstrando de onde surge essa equação. Tá? Mas por enquanto vocês vão aceitar a ideia que é o seguinte. Para eu medir a quantidade de energia que esse corpo ganhou ou ele perdeu, tá? A gente diz que isso é o trabalho. Tá? Então, o trabalho de uma força
O trabalho de uma força mede a quantidade de energia que esse corpo ganhou ou perdeu. E como é que a gente vai calcular essa quantidade de energia que esse corpo ganhou ou perdeu? Através da seguinte equação, pessoal. O trabalho, que a gente vai representar por essa letra grega tal, para mover um objeto de um ponto A até um ponto B, ele é igual ao módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes... Já a gente coloca, tá? Porque eu quero mostrar o seguinte a vocês. Se eu pegar a força e multiplicar pelo deslocamento, isso vai me dar a ideia de trabalho. Então, é essa equaçãozinha aqui, ó, é o produto entre o valor da força e o valor do deslocamento que esse objeto sofreu, que vai me dizer o tanto de energia que esse corpo ganhou ou o tanto de energia que esse corpo perdeu. É isso que essa equação está me falando, tá? Se a gente lembrar, a força, cara, ela é medida em qual unidade? Em newtons, não é isso? E a distância, a gente sabe que no sistema internacional é medida em metros. Newton vezes metros. Como a gente está falando de energia, isso vai dar a resposta aqui, unidade, os joules, tá? Então, o trabalho, ele tem a mesma unidade que a energia, ou seja, é a mesma coisa. Falar de trabalho e falar de energia são equivalentes, tá? Então, trabalho para mover um objeto de A até B, ou seja, o tanto de energia que eu preciso dar para um objeto ou tirar dele para ele se mover de A até B, aplicando uma força F. Está aqui a equação. Mas perceba o seguinte, olhando para esse triângulo aqui, retângulo, o que é que eu tenho aqui? Preste atenção. Eu tenho algumas relaçõezinhas trigonométricas que eu posso tirar daqui, que é o seguinte, como é um triângulo retângulo, para eu descobrir esse cateto em azul, ou seja, o F paralelo, o valor dele, é só eu pegar o F e multiplicar pelo cosseno de θ. Para eu descobrir a componente laranja, a paralela, é só eu pegar o F e multiplicar pelo seno de θ, tá? Só revisando um pouquinho aqui, decomposição de vetores, tá? Mas presta bem atenção. Qual é a força que está fazendo o objeto se mover de A até B? É a força perpendicular em laranja? Ou é essa força aqui, ó, em azul, paralela ao movimento? Quem é que está fazendo esse mover na horizontal de A até B? Percebam que é apenas a força em paralelo, essa componente aqui na mesma direção do deslocamento. É por isso que essa equação se transforma no seguinte, cara. Trabalho para mover uma carga entre dois pontos, ou um objeto, né? Ela vai ser o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. E aqui está a expressão geral do trabalho realizado por uma força. O que é que essa equação me diz? Me diz o tanto de energia que esse objeto ganhou ou perdeu se movendo de um ponto A até um ponto B. Tá? Essa é a ideia aqui de trabalho. Ah, professor, legal. Tem alguns casos particulares, tá? Tem alguns casos aqui particulares. Como a gente tem cosseno aqui do ângulo envolvido, a gente pode ter algumas situações particulares e é isso que eu quero discutir com vocês, tá? Ó, primeiro caso, vou colocar aqui de lado. Primeiro caso, quando o ângulo θ for 0 graus. Se a gente lembrar, o ângulo θ igual a zero, cosseno de 0 graus vai ser quanto? Cosseno de 0 graus, isso é igual a mais 1. Isso significa dizer que a gente tem a seguinte situação. Ó. Tem o bloquinho aqui, tá? Ele está se movendo para a direita, por exemplo. Aqui meu vetor de deslocamento. E eu tenho uma força sendo aplicada totalmente para a direita. F está aqui. Ó. E aí eu vou ter a seguinte expressão. O trabalho para mover o objeto entre dois pontos vai ser igual a mais força
vezes deslocamento, já que o cosseno de θ aqui deu 1. E aí, ó, o que é que significa esse trabalho positivo, cara? Significa que quando eu tiver um mais aqui, o objeto teve um ganho de energia. Ah, professor, que coisa incrível. Quer dizer que quando o trabalho for positivo, o objeto aqui teve um ganho de energia. Foi exatamente isso. Ou seja, o objeto está se movendo para a direita e alguém está puxando ele para a direita também, tá? É isso que significa um trabalho positivo, tá? Ele ganhou energia. Então esse é o nosso primeiro caso. O segundo caso é o seguinte, deixa eu fazer aqui embaixo. Na segunda situação, a gente vai ter θ, o ângulo agora, igual a 180 graus. E aí, se vocês lembrarem, cosseno de 180 graus vai ser igual a quanto? Menos 1, tá? Boa, boa, boa. Então, cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Como é que vai ficar isso daqui visualmente, tá? Vai ficar da seguinte forma. Eu tenho um bloquinho se movendo, por exemplo, para a direita, tá? Tá aqui o vetor de deslocamento. E a força agora está contrária, fazendo um ângulo de 180 graus. Minha F aqui para cá. E aí, como é que fica a equação do trabalho? Ora, o trabalho para mover esse objeto entre dois pontos é igual a menos força vezes deslocamento. Ah, tranquilos. Então quer dizer que agora apareceu um sinal de menos, porque a força está contrária ao deslocamento. E esse sinal de menos significa o quê? Que em vez de ele ganhar, ele perdeu energia. Ah, então ele perdeu energia. E quem é que pode tirar energia aqui desse carinha se movimentando? Geralmente forças dissipativas, como a força de atrito, tá? Ou a força de arrasto do ar. São forças que conseguem roubar a energia do movimento aqui, tá? Então essas forças F aqui, que roubam a energia, são forças dissipativas. Então quando a gente pegar a equação do trabalho e tiver um sinal de menos na frente, a gente tem que entender que ele está perdendo energia para alguém, beleza? Terceiro caso particular é o seguinte. Se o ângulo agora entre o deslocamento e a força, ou seja, se meu ângulo θ for perpendicular ao deslocamento, ou seja, 90 graus. E aí a gente tem que lembrar que o cosseno de 90 graus vale 0. E aí não importa a situação, cara. Vamos desenhar aqui, ó. Se o bloquinho está se movendo em uma direção e a força que está sendo aplicada é perpendicular a essa direção, pode ser para cima, pode ser para baixo. Se a força é perpendicular, o trabalho para mover esse carinha entre dois pontos é igual a 0. Ou seja, essa força nem flui, nem dá energia para o movimento e nem rouba energia, tá? Ela não ajuda, mas também não atrapalha aqui o movimento, tá? Então temos três casos aqui particulares já. Quando a gente tem um trabalho positivo, e aí esse trabalho é chamado de trabalho motor, tá? Significa que a força está no mesmo sentido do meu deslocamento. Quando eu tenho um trabalho negativo, ou seja, o ângulo é 180, e aí eu tenho um trabalho resistente, e aí eu estou perdendo a energia para o meio. E aí, quando o ângulo é 90 graus, que eu tenho um trabalho que é nulo, tá? Ele nem ajuda, nem atrapalha ali o movimento. Ele nem dá energia, mas também não rouba a energia do movimento, tá bom? Tranquilo até aqui? Show de bola. Então temos aqui a equação geral do trabalho, tá? Deixa eu destacar aqui para vocês. Aqui a definição, né? Força vezes deslocamento. Aqui a equação completa que a gente usa aqui, porque a gente sabe que a força que vai influenciar aqui no movimento é apenas a força, deixa eu destacar aqui, ó. A força está paralela, a perpendicular, não vai ajudar, não vai dar nem roubar a energia do movimento, tá? Tranquilo? Bom, isso aqui é tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Mas lembra, o detalhe aqui é o seguinte, a força F tem que ser constante, tá? Se a força for variável,
eu não posso utilizar essa equação, tá? Então destaca isso aqui, ó. F tem que ser constante, tá? Se a força variar aqui em módulo, direção, sentido, como é um vetor, né? Eu tenho que usar outra maneira de calcular a força, tá bom? Só para reforçar que a gente já sabe, né? Mas trabalho, pessoal, é uma grandeza escalar, ok? Como assim, professor? Eu tenho dois vetores multiplicados, está dando um número escalar, um valor. Isso daqui vem da matemática um pouquinho mais complexo, tá? Mas quando eu tenho o produto de dois vetores, eu tenho ali um produto escalar, ou seja, a resposta para mim é uma grandeza escalar, tá? Então, a gente já sabe aqui, ó, que energia é escalar. É bem mais simples trabalhar com escalar do que vetor, né? Então, bora lá descer. Professor, certo, já aprendi aqui, mas se a força for variável, o que é que eu vou fazer? Faz o seguinte, geralmente, a gente vai trabalhar com forças variáveis através de gráficos, tá? Então, eu tenho um gráfico aqui, ó, de força que depende do deslocamento D, tá? Onde D está medida em metros e forças vai estar medida em newtons. E aí, por exemplo, digamos que eu tenho uma força que está variando, tá? Sei lá, está variando de alguma forma. E eu vou desenhar aqui, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui dessa forma, tá? À medida que o objeto está se movendo, a força está aumentando. Poderia ser diferente, tá? Mas a ideia é o seguinte: se eu calcular a área embaixo dessa curva, ou seja, se eu puder calcular essa área aqui, ó, pessoal, se eu puder calcular essa área aqui, quando eu faço o cálculo dessa área, na verdade, lá no fundo, o que é que eu vou estar calculando? Força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. A área desse carinha vai ser numericamente igual ao trabalho realizado para mover o objeto de um ponto A até um ponto B. Então, quando eu tenho força variável, a gente vai ter o seguinte: para calcular o trabalho, o tanto de energia que esse carinha ganhou ou perdeu, é só eu calcular a área da figura que vai estar aqui abaixo dessa curva do gráfico, tá? Então perceba que não é uma igualdade. Trabalho é energia, é joules. Área é metro quadrado. Mas eu estou dizendo para vocês que o número é igual. Se eu calcular a área e calcular o trabalho para mover ele de A até B com essa variação de força, eles estão dando o mesmo número, o mesmo módulo. Por isso que eu estou dizendo que eles são iguais em número, tá? Tranquilo? Então, quando eu tenho uma força variável, eu uso essa expressãozinha aqui para o cálculo do trabalho, beleza? Então, vamos relembrar aqui um pouquinho. A gente começou perguntando por como é que eu consigo mover um objeto de um ponto A até um ponto B. Alguém precisa fornecer energia e essa energia é transferida entre os corpos através de uma força. Essa força, quando é multiplicada pelo deslocamento, a gente tem a definição de trabalho mecânico, tá? E aí a gente percebeu que só existe uma componente da força que está fazendo ela se mover naquela direção, a outra não está influenciando. E aí a gente chegamos na expressão geral do trabalho. Vimos três casos particulares, quando o ângulo é 0, 180 e 90. Tá? E o que significa os sinais positivo e negativo? Significa que se ele for positivo, o objeto ganhou energia, se for negativo, ele perdeu energia, e se o ângulo for 90, a força nem ajuda nem atrapalha, ele não rouba nem dá energia ali para o movimento. Isso tudo para a força constante. Se a força for variável, é só calcular a área do gráfico, que eu sei aqui o quanto de energia eu tenho ali, eu ganhei ou perdi naquele movimento, tá? Mas isso é para uma força, pessoal. E se eu pedisse para vocês calcular o seguinte, se eu pegasse e dissesse assim, qual é o trabalho total ou resultante que atua em um bloquinho desse jeito, ó. Deixa eu pegar aqui. Imagina que eu tenho o seguinte bloco, tá? Tem um objeto aqui, ó. Esse bloquinho. E aí a gente sabe que pode atuar diversas forças, não é isso? Ó? Então, vou chamar aqui
de F1 para baixo, F2 para cima, F2, F3 aqui para um lado, F4 apontando para o outro lado, tá? Então, veja, eu não tenho só uma força atuando no bloquinho. Eu tenho várias forças que atuam nesse bloco. E aí, para eu calcular o trabalho total, ou seja, o trabalho resultante, é só eu calcular o trabalho individual da força 1 mais o trabalho da força 2 mais o trabalho da força 3 mais, se eu tivesse N forças, calcularia o trabalho dessas N forças e sairia somando tudo isso aqui, porque a gente sabe que isso daqui é escalar. Claro, levando o sinal aqui em conta, se for positivo soma, se for negativo subtrai, ok? Então, para calcular o trabalho resultante, eu posso calcular o trabalho de cada força e depois ir somando, ou eu posso também aplicar a ideia da força resultante. Eu somo todas as forças para ter uma força resultante e aí eu multiplico pelo deslocamento. Vai dar a mesma coisa, calcular o trabalho por essa equação, tá? Então eu posso usar essa daqui, 3, ou usar a equação 4 para calcular o trabalho da força resultante aqui que está atuando em um objeto, tá? E aí eu vou saber se no final esse trabalho for positivo, ele ganhou energia, e se for negativo, ele perdeu energia quando somado ali todas as interações com ele, tá ok? Show de bola? Então, seguinte. É isso, pessoal. Aula teórica feita para vocês aqui, tá? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Se você está estudando isso agora, professor, estava estudando isso daí, estava meio complicado, não consegui entender não, mas agora foi, tá de boas, tá? O resto vocês já sabem, né? Vai ter aula de questões teóricas, ou de questões, resolução de questões, e depois eu vou mostrar como cair no Enem, como o Enem vai cobrar esse assunto de vocês, tá bom? No mais, já sabe, compartilha o vídeo, curte e se inscreve no canal. Forte abraço e nos vemos na nossa próxima aula.